E aí, povo de Deus, vamos lá enviar? Vamos lá enviar. Ah, Leilene, mas a live hoje tá tarde. Mulher tem toda vida. Trabalho, cuido de casa, cuido de filho, de marido. Já é sexta-feira. Graças a Deus tem uma agenda sempre cheia, então eu vou encaixando, tá? Estou aqui criando uma gambiarra pro meu computador, porque o príncipe do Egito do meu computador só tem uma entrada USB. Cada vez mais eles vêm com menos USB, né? E a gente tem que fazer o nosso corre. Ó, vou contar um babado pra vocês. Vocês gostam de ver meu marido fazendo bosta, né? Eu, Leiliane Marin, de uma pele Leiliane Mariana, eu, Leiliane, não defendo, não pratico e não utilizo ostentação como produto. Beleza? Beleza? Então, eu vivo, muita gente, quando eu gravo meu marido, as minhas filhas, ou a minha casa, fala: nossa, mas você mora num lugar tão simples. Ah, eu pensei que você era rica. Eu acho ótimo esses comentários. Eu adoro esses comentários. Eu moro num lugar muito antigo, né? Numa fazenda. Essa casa tem 100 e tantos anos, enfim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem um esquema que é quando eu viro produto. Tá certo? Quando eu viro produto, eu viro escravo do meu negócio. Então, se você escolher virar produto do seu produto, você precisa saber que esse caminho é sem volta e que você precisa sustentar o boneco, tá certo? Então, eu nunca aderi a essa ideia de virar produto do meu produto, de eu, Leiliane, ser produto do meu produto, da minha vida ser produto do meu produto, e principalmente, né, no quesito de ostentação, justamente porque eu não sustento esse personagem. Eu detesto ostentação, eu detesto, eu gosto de conforto, eu gosto de qualidade. Eu vivo muito bem aqui na Europa, graças a Deus, mas eu detesto a ostentação. Eu detesto essa história de muito vinho caro, muito champanhe cara, e muito ouro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tenho acesso a tudo isso, certo? Mas não vou usar isso como bandeira para associar valor ao meu produto. Por que eu tô falando tudo isso, Liliane? Porque eu vou começar a turma do Pandora e a gente precisa saber muito bem o que a gente associa quando a gente vai trabalhar com venda. Porque vocês estão vendo o caso da Virgínia? A Virgínia, casada com Zé Felipe, aí montou toda essa boneca, né? Essa Barbie linda, dinâmica, né? Que tem 50 milhões de seguidores. Só que quando a vida se torna produto, você tá vulnerável. Por quê? Porque o produto dela, embora ela venda maquiagem, perfuminho, não sei o quê, o produto tá muito associado à vida. E a vida muito associada a um determinado clã. Então eu tenho um body splash que ele só vende porque eu tenho uma família, faço dancinha, tenho 3 filhos e sou boneca. E essa família ela tem um lifestyle definido. O que acontece com o meu produto? Eu tenho um público. Esse público, na maior parte, no caso da Virgínia, é um público de direita, é um público católico, é um público família projeto de Deus, certo? Essa galera não gosta de mãe solteira não, neném. Essa galera não apoia a mulher quando o casamento se desfaz. Tanto que tá aí, toda hora aparece uma notícia contra ela agora. Agora é por causa do problema do buffet, que pra quem comer no buffet vai pagar R$150. Isso não é dela, isso é do buffet. Mas eu vou associar isso à imagem dela, entendeu? Porque a mulher que não luta pelo casamento, que não se sujeita, que não suporta tudo, ela não combina com a imagem que foi construída antes. Então, eu já não tenho o direito de me divorciar. Meu casamento já não é meu, é do meu público, que é do meu produto, que é do meu negócio. Então, essa história de você virar produto do seu produto, ela é muito perigosa. Ela só funciona se você tiver muito culhão para bancar e se você souber administrar em diferentes públicos. Porque se você pega um nicho muito fechadinho, você vai ficar vulnerável, você vai toda hora cair. Então a Virgínia começa como a namoradinha, como queridinha, como amada, idolatrada, mas na hora que ela vive um divórcio, a galera começa a virar contra ela. Ninguém tá se virando contra
o marido. Ah, não, ele tá triste no vídeo, ela tá super bem. Ah, ele tá fazendo show e tá chorando, olha como ele tá sofrendo. Então a gente precisa ter muito cuidado quando eu viro o produto do meu produto, porque eu viro escravo de mim mesmo, né? E eu crio uma coisa que eu sempre falo, pergunta se você tem clientes ou se você tem fãs, porque quem tem plateia, quem monta seita quem não quer cliente, quem quer plateia, não quer negócio, quer uma seita, tá certo? Só que para você cair é muito rápido. Para você cair é muito rápido. E também qual é o combustível do meu produto. Porque se o combustível do meu produto é a minha vida pessoal, mas que pedaço da minha vida pessoal vira combustível desse produto? Porque eu vou perder a autonomia, tá certo? Por exemplo, a Lara Nesquik, ela é nutri, né? Ela é nutricionista, mas o produto dela não é de nutrição. Então, qual é o produto dela? Conflito. Não é nem o produto, o combustível do produto dela é conflito. Então, o conflito com o marido faz eu faturar. O conflito agora com os arquitetos, aí eu vou faturar. Então, o combustível do meu produto, além de ser a minha vida pessoal, além de eu ser produto do meu produto, anota isso aí, ó. Anota, tô te entregando ouro. O produto além de eu virar produto do meu produto, eu preciso saber qual é o combustível do meu produto. Se o combustível do meu produto for crise no casamento, se o combustível do meu produto for religião, se o combustível do meu produto é lifestyle, se o combustível do meu produto é conflito, eu vou precisar toda hora abastecer esse carro. Eu vou precisar toda hora colocar essa gasolina. Então, eu vou toda hora precisar viver um conflito, viver uma falência, viver uma crise no casamento. Entende? Eu preciso ter muito cuidado com o que é o combustível do meu produto. Beleza? Eu estava vendo agora, eu estou fazendo um curso de finanças e muito interessante, porque tem uma hora que tem um professor que é mestre em negociações de dívidas. E aí eu acendi a luz na hora, né? Por quê? Porque ele está ensinando vários modelos de negociação de dívida, mas ele não está mostrando modelos de negociação de dívidas externas, ele está mostrando as dele. Sempre ele é chamado para esse lugar porque ele tinha muitas dívidas em diferentes etapas, conseguiu quitar todas as dívidas, e aí ele fala, mas depois que eu quitei tudo, que eu fiz tudo, quando eu olhei, pá, apareceu outro. Aí quitei tudo, tô com a minha vida perfeita, pá, apareceu outro. O que acontece? Aí ele foi perguntar pro mestre dele, que todos nós precisamos ter orientadores, né? Cara, se a tua especialidade é resolver dívida, qual é o combustível do teu produto? Dívida. Então, tu vai precisar sempre abastecer esse produto, sempre abastecer esse carro para ele continuar rodando. Porque se o teu exemplo de dívida é de 10, 15 anos atrás, o mercado já mudou. Entende? Então, eu preciso ter muito cuidado com a minha conexão com o meu produto, com as minhas coisas, né? Com as minhas experiências. Até onde isso vai afetar a minha vida pessoal sem nem quer que eu perceba, tá? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho pra gente assuntar. Eu não gosto de ficar falando sozinha. Eu tô aqui preparando, calendário. Dia 28 de junho vai ter um workshop de um dia inteiro só para advogados. Somente para advogados, tá bem? Que é sobre responsabilidade e culpa por onde recomeçar. Vamos falar de foco em solução, de mediação, de sistema multiportas, ok? Com estudo de casos. Vamos ser eu, uma advogada e um representante do Ministério Público, um promotor de justiça, beleza? Então, dia 28. Dia 5 de julho, me pediram lá no curso de comunicação um curso de oratória, para aprender a construir a fala e se organizar em diferentes ambientes. Então, eu chamei uma especialista, obviamente, que eu não sou a dona da verdade e da razão, também não vou ficar doida, e a gente vai fazer no dia 5 de julho, beleza? E o Pandora já sai. Tô fazendo aqui um paranauê pra gente se organizar. Outro detalhe, se você me segue aqui, vou dar o ouro, viu? É sexta-feira, tô boazinha. Eu tava fazendo a revisão, como eu sou da pedagogia, eu faço a revisão de produtos, certo? A revisão de produtos que já estão prontos, as pessoas me mandam, Liliane, tô com problema disso, daquilo, eu tô aqui. Fui fazer a revisão de um produto ontem, né?
Estou aqui com um papelzinho. Fiz a revisão do produto. E qual era o problema desse produto? A comunicação do dono do produto era uma comunicação que destruía o produto. Produto massa. E a comunicação dele destruía o produto. Por quê? Porque ele tem a comunicação de se explicar. Então, quando ele fala, ele já fala toda hora pedindo desculpa e se explicando. Pedindo desculpa e se explicando. Pedindo desculpa e se explicando. O que acontece? No produto dele, ele falava o problema e a explicação. O problema e a explicação. Eu não compro problema e explicação de problema. Eu compro solução. E a solução ficava escondida. Ele não chegava a falar da solução, não chegava a falar do que acontecia. E aí a gente até criou um termo que chama produto guarda-chuva. Você só descobre depois que abre. Esse termo é meu, tá? Não adianta vir me copiar depois, não. Foi criado ontem, tem anotado aqui. Produto guarda-chuva é aquele que você só descobre que é bom depois que abre. Porque era exatamente isso que acontecia no produto dele. Produto maravilhoso, todo escondido. Eu tive que abrir todo o produto para dizer, cara, como que tu não tá vendendo isso? Meu Deus, isso aqui tá muito massa, isso aqui pra cá, pra cá. Meu Deus, Lenine, eu nunca vi esse produto desse jeito. Exatamente, porque a minha comunicação vai definir como eu me relaciono. Se a minha comunicação é de pedir desculpa, se a minha comunicação é de me lamentar. Eu já falei isso em outra live. Nunca feche negócio com quem coloca os problemas na mesa nos primeiros 10 minutos. Essa pessoa não quer sociedade, ela quer servos. Ela quer servos, ela quer pessoas que sirvam ela. Essa sociedade vai dar para trás, bem rapidinho, não vai demorar muito não, tá? Porque nada que você entregar vai ser suficiente. É aquela pessoa que chega na reunião, ela fala do casamento, ela fala do filho, da escola do filho, ela fala de todos os problemas pessoais dela antes de começar a reunião. Ela está pedindo socorro, ela não está se comprometendo com o trabalho, ela quer pessoas que cuidem dela. E se você não cuidar de mim, é porque você é uma pessoa massa, não tem coração. Então a relação já se inverteu, beleza? Conta aí o babado. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho, enquanto eu reviso aqui o conteúdo das leis sistêmicas. Quem comprou comigo as leis sistêmicas sobre Maturana? As leis sistêmicas de Maturana? Eu vou gravar e vou vender o gravado, tá? As leis sistêmicas. Que muita gente... Eu dói logo meu coração quando eu chego no curso e a pessoa fala as 3 leis sistêmicas. Eu digo, ei, faltou aula. Neném. Porque eu acho que do Bertalan são 5 ou 6. Do Maturana são 28. Então depende. Quem é o autor? Qual é a abordagem? Qual é a abordagem? É de observação? Oxe, minha senhora. Queremos apenas seu nome completo. Tá certo? Ó, comprei um extensorzinho. Mandem um assuntinho. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Abandonaram a Bebê Reborn, né? Ninguém precisa mais falar mal da Bebê Reborn. Agora é só o Léo Lins e a Virgínia que estão na moda, né? E a Zambelli, etc. Falando de comunicação, né? Nesse caso do Léo Lins, a gente tem uma coisa que é a seguinte. O choque da sentença. Por que que no caso dele vão fazer esse choque da sentença? Que é o mesmo caso dos influenciadores. Pegaram a Deolane, jogaram no presídio, né? Fizeram esse choque. Então vem a punição de choque primeiro. Jogaram no presídio, jogaram de volta. Mas ninguém mais foi pro presídio, menina. Todo mundo agora só na câmera, ó. Vamos bater uma foto. Senhora, querida, maravilhosa, princesa, né? E aí se abafa a história. Então essa história do Léo Lins é muito essa notícia de choque. De, vamos prender por 8 anos, vamos dar uma multa de 2 milhões e etc. A gente sabe que isso não vai muito longe, tá? É uma notícia de choque, é a resposta social do choque para dizer, estamos fazendo alguma coisa. Estamos fazendo alguma coisa, tá certo? Mas não vão fazer muita coisa, não. Agora, claro que a gente precisa ter atenção a esse tipo de discurso, sim, por quê? Porque, o cara tá no palco, o cara tá fazendo piada, o cara tá fazendo stand-up, beleza. Acho super bacana. Só que eu preciso entender o seguinte, que hoje em dia com a internet, a informação dela não fica naquele ambiente, ela sai. E o cara que tem esse comportamento, o cara que já tem já tem a tendência para mexer com criança, que mexer com
né? Ele vê uma pessoa no palco, branca, engraçada, divertida, legal, falando sobre isso, ele encontra ali uma janela para ele se legitimar. Ah, não é tão mal assim o que eu faço, tá? Não tô dizendo que ele tá certo, ele é louco, tem que estar preso psicopático. Tô dizendo que a gente tem esse Lembra do combustível do carro? O carro dele tá funcionando e essa fala é um combustível pro carro dele. Ele não começa por causa do que o Léo disse, ele se valida, ele se encontra, ele tem ali um aconchego naquele lugar, um reconhecimento, uma identidade. Então isso é muito perigoso, porque eu sei que essa não é a ideia dele, não é a intenção dele, nem a intenção dele é fazer piada e ganhar o dinheiro dele, mas infelizmente valida, bota gasolina no carro, entendeu? Bota lenha na fogueira de quem já tem essas práticas. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, tá? Quando eu falo de, principalmente mexer com crianças, né? Que mulher pra mim é igual uísque, né? Tem que ter 12 anos, né? Tem que ser caro e ter 12 anos. Então, assim, isso não é mais piada porque eu valido uma ideia de que uma menina de 12 anos é uma mulher. E que é interessante, e que é saborosa, entende? E que é divertido como uísque. Então, a gente precisa ter ali uma resposta social de choque, que é o que está acontecendo hoje, para esse despertar, para que a ideia não se propague, ou seja, para que outros humoristas tenham esse cuidado e essa atenção. Então, é o que a gente chama de Cristo, né? O primeiro, ele vem sempre por Cristo. Então, assim como fizeram com o movimento da Deolane, de, vamos começar a mexer com as casas de aposta. Pegaram um para Cristo, jogaram no presídio, e depois foi só foto e alegria. O Léo Lins é a mesma coisa, é o boi da piranha. Vamos fazer um negócio bem grande e os outros, para dar exemplo para os outros, né? Tanto que todos os outros começaram já meter o pé no freio com essa história de casa de aposta. Eu amei que o Rico foi e disse, por que você divulga isso? Porque vocês aprovaram? Eu amei. Então, assim, o crime vai sempre existir e a gente precisa sempre ter cuidado no que a gente faz, tá? A gente é muito responsável, a gente precisa ter... Hoje a internet, ela deu um alcance de voz para nós que a gente não conhece ainda. A gente não conhece ainda o alcance de voz da internet. A gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, tá certo? A gente está usando e vivendo, mas nós estamos montando o maior arquivo vivo, mundo, né, da história, sem saber, sabe? Porque tudo que eu registro na internet está registrado, eu vivo ou morta, os meus filhos, os meus netos vão ver isso, né? E a gente não tem essa consciência. A gente não tem essa consciência, sabe, tão clara assim, não tá tão na nossa ideia que é desse jeito, não. A gente vai fazendo. Fala, Carlos, assunto, vamos assuntinho. Vou repetir. Dia 28 tem workshop para advogados. Dia 5 de julho tem oratória, tá? Técnicas de como organizar o discurso, tá? Chamei uma especialista. No dia 28 também é um especialista, uma advogada, um promotor de justiça e eu. E vou abrir a turma do Pandora, tá? Ontem eu estava aqui montando produto, descobrimos um produto que se chama produto guarda-chuva, aquele você só sabe que é bom quando abre, né? E eu vivi muito tempo isso, de viver o produto guarda-chuva, tá? Porque eu tinha vergonha de vender. Tinha muita resistência de vender, eu achava que eu estava fazendo algo ruim, tirando o dinheiro das pessoas. Eu achava que eu estava sendo um parasita, né? Eu me via muito nesse lugar. Então, eu não vendia, eu não anunciava, era difícil de comprar, você tinha que procurar o link não aparecia, era sempre uma novela, né? Então, era uma sabotagem mesmo, uma autossabotagem que eu tinha comigo mesma, porque, na verdade, eu sempre gostei de ensinar, de compartilhar, mas eu não aprendi a vender, eu não gostava de vender. Então, eu queria meio que dormir pobre, acordar rica para eu poder fazer o que eu fazia de graça, né? Aquela história bem romântica que muita gente vive. E aí meus produtos eram assim, produto guarda-chuva. Você só descobria que era bom quando abria, porque não estava claro para as pessoas. E o que acontece? Quando alguém chega para mim e diz assim, nossa, aí eu comecei a perceber que essa minha técnica, que esse meu bloqueio de vender,
que eu tinha medo de tirar dinheiro das pessoas, eu acabava dando mais prejuízo para elas. Porque elas diziam assim, nossa, Liliane, eu comprei 5 cursos antes do teu, porque eu não sabia, só soube do teu, porque fulano me contou. Eu olhei, não achei muita coisa, mas a menina me falou que era muito bom e, nossa, eu aprendi aquilo que eu não aprendi nos últimos 5. Ou seja, eu, achando que estava fazendo uma coisa boa, estava dando um prejuízo para essa pessoa. Porque ela gastou 5 vezes, enquanto ela podia ter gasto só uma, tá? Então, às vezes a gente tem uma ideia, eu acho que o Hellinger fala isso muito bem, né? De que a gente não apela para a consciência quando pensa que fez algo bom. Às vezes a gente pensa que está fazendo algo bom, na verdade está prejudicando. Do Maturana vai ser gravado, tá? Vai ser gravado. Eu vou gravar as 26 leis do Maturana de novo. Eu já gravei, mas tá muito picada a minha fala, então eu vou gravar mais fluido e vou colocar disponível, tá? Para as pessoas. O Maturana vai mostrar muito essa questão dessas relações. A gente precisa entender o seguinte: nós somos seres relacionais. E relacionamento, somos seres sociais, somos seres culturais, nós somos mamíferos, gregários, etc. E os nossos acordos de convivência e sobrevivência se firmam na comunicação. Nós registramos a comunicação. Cada família tem um dialeto interno. Cada grupo tem um dialeto interno. Eu falei sobre isso ontem, quando eu estava falando dos cursos de crochê, que eu comprei vários e nenhum servia, né? Então, a gente vai tendo esses dialetos, tá certo? Se a gente não conseguir identificar qual é a nossa comunicação, identificar se ela está me dando o resultado que eu quero, ou qual é o resultado que eu quero com essa história, a gente fica só se distraindo, no bom português, jogando conversa fora. Ou seja, eu gasto o meu tempo, a minha energia, a minha comunicação para nada. Então, assim, jogar conversa fora é bom quando você está com seus amigos. Jogar conversa fora quando você está trabalhando é trabalhar de graça para nada. É gastar a sua saúde para nada. Beleza? Quando vai ser o lançamento do Pandora? Era para ser no dia... Eu acho que vai ser na semana do 14. 14 é um sábado, né? Eu acho que para a semana. Eu acho que para a semana eu vou começar a chamar os contatos, porque na verdade eu não sei se eu vou fazer um lançamento do Pandora. Porque o Pandora é para quem tem estômago. Não é para quem quer, não. É para quem tem estômago, para quem quer montar um produto. É um produto que tem o seu valor. Esse ano ele vem bem longo, então eu vou começar ele em junho, para terminar ele lá para setembro, novembro, por aí. Tá? Pra gente acompanhar, pra gente desenvolver a aula, que foi o que eu fiz ontem. Ontem eu fiz um Pandora individual, né? Então eu fui organizar as aulas com a pessoa que veio fazer o Pandora comigo, e as aulas estavam todas invertidas. Todas invertidas. Então o que acontece? Eu cozinhava a pessoa 50 minutos pro bom vir no final. Esse modelo de aula não se aplica mais. O tempo não funciona mais. Por quê? Porque essa pessoa era uma pessoa prolíxica. Então eu falava, cara, eu depois de 50 minutos tô cansada. Por mais que você me entregue ouro, eu já não tenho atenção para receber esse ouro. O que acontece? Eu vou falar mal de você. Eu vou dizer que eu não aprendi, que você esconde o ouro, que você não quer entregar, que você tem, né, dificuldade de entregar o que é bom. Então, assim, as aulas estavam invertidas, né? Estavam invertidas. E aí a gente simplesmente inverteu a ordem das aulas para colocar numa sequência legal. E aí tinha uma queixa, né? Que os alunos não tinham tempo de interagir. E o tem. Quando a gente inverteu, apareceu o tempo para os alunos interagir. Por quê? O adulto, dá um segredo para vocês. O adulto, ele tem uma demanda de fala. Ele tem história para contar. Adulto não é aluno. Adulto não é aluno. Não é. Não é um aluno passivo. Ele precisa ter espaço de fala. E se você não der espaço de fala, ele fica toda hora interrompendo. Você não consegue avançar o conteúdo. Então, a estrutura de entrega de produtos online para adultos não é a estrutura da pedagogia do Piaget de entregar conteúdo para criança. Primeiro, que não é presencial. Segundo, que eles não são criança, né? Terceiro, que a demanda é diferente.
A demanda, os acordos, as relações são diferentes. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Não estar atento a tudo isso, primeiro monta o produto guarda-chuva, que é aquele que a pessoa só descobre que é bom depois que abre. Segundo, monta o produto Caverna do Dragão. Nunca termina. 500 milhões de aulas nunca terminam. A pessoa desiste de assistir de tanta coisa. Tá? Terceiro, você morre de trabalhar para entregar e fica mal falado. O Pandora é um acompanhamento individual também. Dentro do programa do Pandora, a gente tem os encontros coletivos e individuais. Coletivos e individuais, sempre. A gente tem o conteúdo coletivo e a organização individual. Porque eu preciso olhar o seu produto, eu preciso olhar a sua aula, eu preciso olhar a sua comunicação, eu preciso alinhar tudo isso, tá certo? Num grupo eu não consigo. No grupo eu vou passar o geral. Eu vou te mostrar como é que você vai estruturar uma aula. Aí você passa esse conhecimento geral para todo mundo. Depois eu preciso saber o que você... Sabe corrigir a tarefinha? Você precisa me entregar, né? E a gente vai ver como que você organizou a sua aula. Porque a sua aula é sua, ela não é minha. Ela precisa ter a tua identidade, ela precisa ter o teu jeito, certo? O que é que ela precisa de mim? Sequência. Organização de ensino. Você não vai ficar igual a mim. Porque o seu cliente compra você, ele não compra eu. Tá certo? Só que eu preciso ter estrutura, organização, que é o que não tem na maioria dos cursos hoje em dia, tá certo? Tanto no slide, como no... Quem já comprou um curso que o slide tinha uma letra desse tamanho? Você fica assim, no PowerPoint, insuportável. Por quê? Porque aquela pessoa montou um slide para ela. Ela montou um slide chamado fichamento. O slide é para o aluno, para ele ir acompanhando. E eu tenho o slide fichamento, que é para mim. Que é para eu não me perder no conteúdo, não esquecer. O que acontece? Muita gente monta o slide fichamento e entrega para o aluno. Fica aquele slide enorme, cheio de letrinha, que não tem no mundo quem leia aquela desgraça. Um fundo branco refletindo a luz, ou seja, a pessoa cansa o olho assistindo. Tá? Então, tudo isso são estruturas, são detalhes que a gente precisa trabalhar, tá certo? Então, até as cores do slide, até a fonte que você utiliza, o tamanho da fonte, tudo isso vai influenciar no quanto o outro vai conseguir receber o que você tem para entregar, do jeito que você precisa entregar, tá? E a gente está como eu falo sempre, a gente está numa sociedade muito autorreferente, então eu acho que aquilo que funciona para mim funciona para todo mundo. Não funciona mesmo, né? Para nada, não funciona. Aquilo que funciona para mim não funciona para o outro. A grande dor dos casamentos é isso. A grande dor dos casamentos é que eu quero que o outro seja do jeito que eu sou. Que ele reaja, que ele pense, que ele respire, que ele goste do que eu gosto, que ele, né? Inclusive, se ele não respirar, tá bom, melhor pra mim, né? Então, e não funciona. Eu preciso entender como é que o outro funciona, eu preciso saber como é que o outro aprende, como é que o outro escuta, para que eu possa realmente me comunicar, para que eu não possa ficar o tempo todo falando sozinha, tá? Hoje, eu vou terminar a live. Eu tava comentando isso com uma amiga minha sobre uma trainer, amiga nossa, né? E ela falou, amiga, fiz um treinamento com ela, eu não gostei. Eu fui embora antes, né? E eu falei, gata, é o seguinte, ela é uma pessoa extraordinária. Tem um conhecimento extraordinário, mas ela é uma excelente palestrante e uma péssima professora. Só isso. Ai, amiga, é isso! Isso, é uma pessoa que gosta de palco e é uma pessoa que tem domínio de palco, que é muito boa palestrante, mas é uma péssima professora. Por quê? Porque ainda não aprendeu, tem a capacidade de aprender. Então, domino o conteúdo, faço um espetáculo maravilhoso, mas se eu tiver 50 pessoas na minha frente, eu não consigo entregar para essas 50 pessoas. Então, eu sou um ótimo palestrante, não sou um bom professor, não sou uma pessoa de que consigo te ensinar, é diferente. É diferente. Para eu ensinar alguém, eu não preciso só saber o conteúdo. Eu preciso saber compartilhar, interagir e retroalimentar. Se eu não souber fazer isso, eu sou um palestrante, ou seja, eu estou no palco. É palco. Todo mundo me aplaude e vai embora. Tá? Tá cheio. É o que mais tem. Porque eu acho que se para eu ser bom, para eu ter um produto, para eu vender, eu tenho que estudar mais. Eu vou estudando, mas eu não estudo entrega. Entregar é diferente. Beleza? Entregar, compartilhar é diferente. Vou embora, porque eu vou gravar, senão não tenho garganta para gravar.
tá bom? Cheiro.